De guerra, né? Que legal, né? Eu não acreditei quando liguei pra TV no final lá. Só assisti no final daí, não assisti nada antes. Mas me explica por que, Eu tava passando os por que, canais. tava caindo as letras da camisa do Inter lá, os jogadores só com. Eu também não entendi. Não, Não entendi eu aquilo. não Pra entendi aquilo mesmo. doação de sangue, pra ajudar a doação de sangue. Mas o que tem É a A ver e o aquilo? A positivo. Ah, tá. Não é porque tinha a camisa e. Ah, te entendi. Caralho. Bacana, hein? Você acha que é só secar os times, cara? Tem que... Não, eu sou doador de sangue também, inclusive, dia 14 de junho é dia do doador de E sangue. teve doação né? de sangue aqui dia 8, Uhum. ali no salão paroquial. Teve, eu fui. Aham. E hoje eu vi no Face que é dia do mel também, não sei porquê. É que disseram que Tem mais dia de skatista hoje, Léo. É. Um abraço aí. me disseram que doar sangue emagrece, mas até hoje não. Não rejeitar. Só é momentâneo. É bom pra ganhar um sanduíche. Pede né? umas 500 sai gramas. na hora tu sai meio quilo mais leve. É. Depois teu lanchinho lá, já 2 quilos pra dentro. Depois. Vamos começar? Pode tomar o teu chazinho, tá tranquilo, não tenha pressa. O Não, horário tá. hoje é livre. Muito boa noite, amigos de Nova Prata, amigos de todo mundo que nos assistem através da Conecta Mais TV. Este é o Hora Bolas, o seu programa de bate-papo descontraído, informação, política, religião, futebol, esgrima, equitação, que mais? Me ajuda? Entretenimento. Entretenimento também, claro. E nós vamos até você toda terça-feira ao vivo, a partir de 21 horas, pelo canal conectamais.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube, né? E esse programa é reprisado a partir da quarta-feira, no dia seguinte, portanto, né? Às 12h30, no canal conectamais.com.br e depois, sempre no dia seguinte, na metade da tarde, por ali, você pode já assistir na plataforma do YouTube. O Hora Bolas tem na Central Técnica, controlando botões e alavancas, Jonathan Antunes, aqui nosso assistente de estúdio, aniversariante da segunda-feira, seus primeiros 19 anos, agora com carteira de motorista. Perigosa. É praticamente um porte de arma, né? Duda Prigo, parabéns da equipe, da bancada do Hora Bolas, né? Ao meu lado esquerdo, Lucas Del Sávio. Boa noite. Ao meu lado direito, Daniel Endres Oi, Durli. Dani, saudades. Ao meu lado mais direito, Maicon Del Sávio, Gustavo Prats. seu criado para serviços leves e bem pagos. E nós chegamos até vocês graças ao apoio dos nossos gentis e adoráveis patrocinadores. AC Casa das Massas, da nossa casa para a sua. Gin Sushi Bar e Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. Conhece o Gin Sushi já, nosso convidado? Não. Não, ainda Não não. sabe o que está perdendo. Vocês não conhecem também, né? Não. É o pessoal de fora, né? Comida meia fria só. Né? O problema é que o peixe lá tá sempre cru, né, cara? Já comeu aquele peixe lá, o Reca. Não, de novo não. O cara é de Piada fora. nova essa aí. Piada nova. Preto Veículos, a sua concessionária Chevrolet. E Unimed, o serviço de medicina preventiva. São os nossos agradecimentos do primeiro bloco do Hora Bolas, que hoje vai até às 4h30 da manhã, porque temos convidado. Cara, eu acho que Nosso convidado tem compromisso em Santa Maria, mas Eu acho que é o É. convidado mais importante que a gente já teve aqui no Hora Bola, né? Olha, puxando Vamos assim pensar a aí, eu lembrança. acho que sim, Eu né? acho que sim, né? Com toda certeza. Não vamos encher muito a bola dele também, né? É que o programa também viu para os íntimos aí, Pepe, é um programinha, né? Então daí Nós nesse exato Esse momento... foi Daniel Durli. Muito obrigado. a gente só tá no Hoje lugar sai- errado, né, Gustavo? Se exato. estivesse em São Paulo, por exemplo... Nós seria- estamos rivalizando com o Jornal Nacional, o Jornal da Record, Pantanal. com novela, Pantanal. Falar em Pantanal, tu Não, tem tô- assistido? Pantana. Tu tem visto O que a Super- aconteceu só agora? Uma nesse Pantanal. Tem. Tem a Ju. A Juma agora tá loira de entre contato Uma azul. que eu é. conheço tem 90 anos hoje. Tá Exato. bem diferente. É mesmo? Exato. Exato. a novela aí. Tem visto a Sucuri entrar lá no Pantanal? Não? Tá bom. Então tá, o Hora Bolas é um programa de bate-papo e você sabe, a gente sempre traz um convidado para debater assuntos relevantíssimos conosco, né, e tal. E o convidado de hoje, então, mora, né, tem sua base residencial, domiciliar em Caxias do Sul, é isso? E quem não conhece é o nosso deputado Pepe Vargas. Então, Pepe, nós temos
uma linha de conduta no programa. Depende muito da tua resposta para a primeira pergunta. Que vai definir tudo o resto. Vai definir se nós vamos adotar um tom mais conciliador ou um tom mais radical. E a primeira pergunta você vai fazer. Claro, Eu sempre, com cara. certeza. Sempre, tu nunca vem? Tu nunca Faz vem. um ano e meio que tu não aparece no programa aí, Dani. Quem é Gilberto José Speer Vargas? Gilberto José Espiano. Esse foi Pepe Vargas. Já sabemos o mais rumo. sucinta, né? Já sabemos o rumo do programa. Agora sabemos. Vai dar em nada. Agora traz o chopp aí pra ver. Então, defina-se. Em resumo. Bom, Gilberto, ninguém sabe quem é. É, eu já vi. É. Eu tava vendo quem era Meu o pai e cara. minha mãe já faleceram, mas nem eles me chamavam de Gilberto. É. Né? É Pepe Vargas, né? E sou médico de profissão, sou um militante político desde muito cedo, desde os 14 anos, ainda durante a ditadura, enfim, depois no movimento estudantil. O senhor chegou a pegar a ditadura, então? Sim, É? né? Eu comecei a militar com 14 anos. Isso foi em 16 anos, desculpe. Então, isso foi 1974. O senhor nasceu quando? Nasci em descobrir. 58. 58. 63 anos, 29 de outubro. exatamente. Escorpião. E não nasceu em Caxias. Não, eu nasci em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis? Meu pai natural de Caxias, a minha mãe natural de Nova Petrópolis, ela é Speer, né? Espião. De origem alemã. Alemã. E quando o pai e a mãe casaram, foram morar lá. Eu sou o caçula da família, nós somos 4 irmãos. Aí quando a minha irmã mais velha chegou na hora de ir pro ginásio, não tinha ginásio lá, daí se mudaram pra Caxias. Daí que certo. veio o Pepe, né? Quando era caçula aí, alguma coisinha aí, que falava Pepe, eu... É que nada é a mais ver. fácil falar Pepe do que Gilberto, Se eu né? contar a história, ninguém vai acreditar, porque os caras, tem gente que... Nosso programa tem coisas inacreditáveis. Tá É. no lugar certo. O pessoal, assim, que não é da nossa região, acha que é do italiano, né? Pepe, né? Do Pepe. Beppe, né? É. Eu Beppe. digo, não é do italiano. Então é do espanhol, por causa do Vargas, né? Sim. Também Sim. não. Ah, Embora meu pai não seja de origem espanhola, de origem portuguesa. uhum. Não, também não é do Vargas, porque o Pepe é o José no espanhol, né? Sim. Na realidade, vem de uma expressão do dialeto alemão, que os imigrantes alemães trouxeram para cá. Minha avó materna, ela dizia Mein Pepchen, que uma tradução seria mais ou menos meu queridinho, meu pequenininho. Xena é bonito, né? Como é que é? My Pepe. Mein Mein Pepchen. Pepperchan. My Pepe. Você não estudou alemão no Não, cheguei colégio? em casa agora. É, e My aí Pepe a avó Chan. me chamava disso, e tinha um vizinho que, e quando ia lá da casa da avó, era também da mesma idade que eu, ele não conseguia dizer, ele dizia Pepe, Uhum. Tá bom. e virou Pepe. Pegou. Apelido pegou e Mais pronto. fácil. Sabe como é que é? Apelido tu não escolhe, depois que pega não tem mais como, né? Bom, então, a partir dessa resposta bem amena, então nós vamos seguir a linha mais suave do programa, né? Então, perguntas simples. Qual a sua posição sobre o aborto? E sobre a legalização das drogas? E sobre o armamento da população? Não. Então, Como foi sua infância? vamos mais devagar. Como foi sua infância lá em Nova O Petrópolis? Gustavo tá com a pauta ao Antes- contrário. Ele tá com a aqui ao pauta contrário, ao no final. final aqui. É, antes dos 14 anos aí. Eu morei pouco tempo lá, né? Quando eu tinha, nossa família se mudou para Caxias já em 63. Então, quando eu não tinha 5 anos Sim, ainda. 5 anos. Como eu sou de outubro, nós nos mudamos para Caxias no início de 63, enfim, né? Então, com 5 anos eu já estava morando em Caxias. Eu fiz o Jardim da Infância, como se dizia Sim, antigamente, também. tivemos eu também. fiz. lá em Nova Petrópolis, na escola estadual Padre Werner, né? Mas depois do primeiro ano Lembra o primário em nome da diante... professora, não? Pá, não me lembro. Temos uma Temos uma surpresa pra surpresa você. pra você. Sônia Escopel, seja bem-vinda. Irnes Macuco. Ai. Eu acho que era a Dona Inês. A Dona Inês era a diretora. Vem a da Dona escola. Inês. Ela não é. Aqui era a Dona Irnes, né? A Dona Inês era a diretora. Sempre Dona teve Inês, Inês a A Dona Depe, Inês era tá dona- assistindo era aqui, Tá viu? assistindo, já a comentou diretora da aqui. escola, mas Ô. acho que ela não era professora. Ó, belo aluno. E depois eu fiz, enfim, estudei em Caxias. Fiz o primário lá no Colégio Emílio Meyer, o ginásio no Colégio Imigrante, o científico, como se dizia, Sim. Gente, eu fiz o científico. no, É, no- também tinha no- científico. no Santa Catarina. Embora eu estudei no Santa Catarina e não estudei no Santa Catarina, porque eu estudava num anexo, que era lá no Colégio Madre Bilda, não tinha espaço nas escolas públicas, aí alugaram o espaço lá. E depois fiz a faculdade de medicina lá em Caxias. Mas se e- apaixonou pela medicina? Como?
Tchê, é assim, eu... Família. Tem- Tem que ser médico. Não, eu tenho uma irmã, infelizmente já falecida, que é médica, não a mais velha, a segunda, fez medicina também, faleceu já há alguns anos. Mas não foi por vamos dizer assim, influência dela, né? Eu sempre fui de ler muito, assim, desde muito pequenininho, sempre lia, enfim, coisa e tal. Eu tinha, eu acho que uns 11 anos, eu li um livro que o pai trouxe para casa, quase autobiográfico, de um sujeito que foi Nobel da Paz, o Albert Schweitzer. Ele era um grande pianista, austríaco, se eu não me engano, e ele foi trabalhar em missões na África Equatorial, onde era o antigo Congo, né? Na época. Congo é o país do Mazembe, né? Exatamente. Lembrei. o time do Mazembe. Estudei o assunto na época. Mas em bebê, isso, né? Mazembe Pepe. E ele acabou estudando também medicina para essas questões, e o nome desse livro era Entre as Águas e a Selva. Entre as águas e a Entre as selva. águas e a selva. E aquilo me chamou a atenção, aquela ideia de que através da medicina, do atendimento à saúde, podia ajudar as pessoas e coisa e tal. Então eu me apaixonei por aquilo e... Então desde muito cedo eu dizia, eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina. E acabei fazendo medicina. Che Guevara também era médico. O senhor pensou em entrar pra guerrilha também? Não, Não. não, já não tinha. Pelo contrário, né? Eu acho que foi... No caso aqui brasileiro, foi uma tentativa de resistência a um regime ditatorial, obviamente, Sim. né? Mas também se mostrou equivocada, né? É. Enquanto forma de luta contra a ditadura. Né? E quem... E acabou dando motivo para prolongamento. né? Não, e quem ficou na organização democrática, né? Na luta democrática, mostrou que estava correto, né? Sim. Foi ali que a gente derrotou a ditadura. Claro. Certo. Então o senhor se formou pela Universidade de Caxias do Sul. Isso. Chegou a exercer a medicina? Sim, muito até tempo? 2007. eu Até Escolheu 2007. a área da homeopatia? Então, eu depois fui fazer uma especialização em homeopatia, fiz especialização em medicina homeopática em Curitiba, né? E durante muitos anos eu tive consultório na minha especialidade, mas também atendi muitos anos no Sindicato dos Metalúrgicos, lá de Caxias do Sul, no ambulatório do sindicato. Eu parei, o último paciente que eu atendi assim mesmo foi em dezembro de 2007. Eu já estava no primeiro ano do mandato de deputado federal, depois de ter sido prefeito. E aí ficou muito difícil de conciliar, né? Eu nas segundas-feiras ainda achei, não, segunda-feira eu vou continuar trabalhando, depois segunda de noite ou terça de manhã eu vou para Brasília, coisa e tal. No primeiro ano ainda deu, mas de vez em quando já tinha que falhar, não podia atender, porque tinha que ir antes para lá. Eu digo, não, se é para ficar fazendo assim sem fazer direito, é melhor não fazer. É. Né? Então aí desde 2007, eu ainda mantenho o registro no Conselho Regional e coisa e tal, mas aí é para Sim. prescrever para a família, a filha, a O esposa. senhor tá com o bloquinho aí? Não? Ele tem que apresentar um atestado em casa, que ele vai chegar tarde hoje. Estão tudo ranhento lá em casa. O que o senhor... Se fosse Às vezes contigo... precisa, né? Tem Mais um alguém- atestado porque é ainda aí. Mais um... alguém tem uma dor de garganta, alguma coisa, Sim, daí sim. eu assino E aí como é que começou a sua atividade no meio estudantil, a liderança política? Bom, quando eu estava no ginásio, assim, né, os grêmios estudantis estavam fechados, né? A ditadura proibiu os grêmios estudantis, fechou, baniu a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e a UNE, foram proibidas, né? Então, nós não tínhamos grêmio estudantil, tinha centro cívico. Só que o centro cívico era chapa branca, começa que não eram os estudantes que elegiam. Era a direção da escola que determinava. Então, sempre que tinha algum aluno mais questionador, muitas vezes não sob o ponto de vista político, aquelas coisas que a gurizada questiona na escola, enfim, já era meio que excluído. E eu era muito questionador. Sim. Né? Então, eu fui presidente de turma, mas aí, como eu questionava muito, não dava. Então, Atrapalhava. não tinha grêmio estudantil. Então, o que sobrava para a juventude que tinha alguma contradição com o regime militar, com a ditadura, com a falta de liberdade, com a prisão de quem questionava o governo, coisa do gênero? Sobrava fazer campanha para o partido da oposição, que era O a MDB. ditadura proibiu os partidos, só tinha o partido do governo, que era a Arena, e o partido da oposição, que era
o Movimento Democrático Brasileiro, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Então, para a juventude que questionava isso, restava fazer campanha para o MDB. Então, eu fazia campanha para o MDB. Eu gazeava a aula, por exemplo. Não, para fazer campanha eu acho que não. Eu acho que nunca gazei. Gazei para outras coisas. Mas eu gazeava. Jogar sinuca, Meu protesto contra o sistema era para ir gazear no a aula. cinema, por exemplo. Bom, motivo bom. Eu gazeio aula desde o jardim de infância. Mas eu acho que assim, para fazer campanha eu não me lembro, né? Porque era mais no fim de semana que a gente fazia. Quando eu chego na universidade, bom, aí já era outro papo. Nós já estava com processo de anistia, né? 79, né? E também em 79 a reconstrução da Uni. Então aí já tinha movimento organizado. Então eu participo do movimento estudantil organizado, fui presidente do diretório acadêmico. Não era só dos estudantes de medicina, naquela época era por centro. Nós tínhamos o Centro de Ciências Biológicas da Saúde, era os estudantes de medicina, educação física e enfermagem. Depois fui para a diretoria da União Estadual de Estudantes, mas daí, em 1980, já é fundado o PT. Né? E aí, a gente fez lá na universidade debates, convidamos todos os partidos que estavam se formando na época, e boa parte dos companheiros com quem a gente atuava no movimento estudantil, a gente acabou fazendo uma opção pelo PT, o grupo do qual eu fazia parte. Né? E daí, então, a gente se engajou na construção do PT também. No meu caso, a partir de 81. Né? O senhor é das primeiras fichas lá, em Caxias mesmo? Não, o que acontece? Ali em 80 eu não me filiei. Por exemplo, a minha esposa, a Ana, também militava junto com nós. A Ana é filiada desde 80. E eu não sei por que razão lá não me filiei. Elas mandam. 81 tu já Seguia sabe elas, como é que é. A gente Não, nós sabe, nem né? namorava ainda. A gente era da mesma turma de movimento estudantil, mas nós não era nem namorado. Mas foi uma condição dela, então. foi Ou condição. tu Quando que entra... elas começam Não, nós demais, começamos a namorar em 83. Eu já era filiado desde 81. Não pegamos ele. Não foi uma exigência dela, digamos assim, né? Mas se ela exigisse... Dessa vez só, né? Se ela exigisse, eu ia. Claro, com certeza. Eu ia catar. Foi por contingências ali, né? Daí a minha filiação formal mesmo foi em 1981. 83. E aí já 81. Foi a candidato já a algum cargo? Não, né? não. Eu entrei em 83, eu entrei na Executiva Municipal. Não tinha me formado ainda, mas entrei na Executiva Municipal do partido. Era o secretário de organização. No tempo que a gente fazia... Não tinha computador, né? Sim. Então o secretário da organização tinha que datilografar os endereços. Todo mundo pegou isso. Quando Filiado. tava acabando a página, erra um troço, puta merda. Nós pagar rodava, aquela- mata-borrão. os corretor rodava num mimeógrafo os endereços Eu dos ainda filiados, o cheirinho cheiro do de mimeógrafo. A Sônia ainda tem isso aí em casa, professora nossa. recortava, mandava as correspondências, eu era o Meu Deus. responsável E por como é que essas ninguém coisas tinha aí. tendinite na época, né? Tinha que bater. Pois era é. umas- Bem- Era Pois aquelas é, olivetes. eu agora né? tô com uma tendinite aqui, Olivete tive era uma boas ainda. fratura, Pois é. machuquei o tendão e o ligamento também. E semana passada, 10 dias atrás, eu disse, não, agora já tá melhor, eu vou começar a digitar. Bah, Quando a gente acha que tá bom é porque... aí me voltou Piorou. Espera todas mais as uns dores dias. aqui dentro. Ah, que tristeza. Essa luzinha aqui, quando ela acende, é sinal que estamos na hora do nosso comercial. Então, o senhor não se preocupe, não é alarme de nada, né? Só para nós chamarmos, então, o intervalo, né? E já voltamos com o segundo bloco do Hora Bolas e a presença do deputado Pepe Vargas. Menin Soluções Humanas e Escola São Pellegrino. Cursos técnicos, profissionalizantes e segurança NRs. Somos também polo EAD FAG na região, com cursos de graduação e pós-graduação, com possibilidades de qualificação e projeção de carreira profissional, como bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. Menin Soluções Humanas e Escola São Pellegrino. Qualificação de qualidade para desenvolver todo o seu potencial. Ananda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente e que faz com que a Ananda Modas seja o sucesso que é. Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender, Ananda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções, compra e transporte e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono e Inverno.
linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente. Nanda Modas, a beleza de ser você. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Graham Investimentos, oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitali, em Nova Prata, semanalmente. Rossignol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rossignol Posto Central. O Super Cassol, além de ser o prazer de comprar entre amigos, tem o propósito de cuidar do meio ambiente. Possuímos energia renovável, limpa, que não emite poluentes. Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha, com destino correto, e bike elétrica, que não agride o meio ambiente e traz aos clientes rapidez e praticidade. Faça suas compras pelo WhatsApp e receba na sua casa. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália, com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Preto Veículos, Unidade Veranópolis, em novo endereço, na Rua Padre José, 57, no centro da cidade. Estrutura completa, ampla e dinâmica para atender toda a região. Aqui seu carro fica em dia e você ainda mais tranquilo, porque a qualidade é Chevrolet e os preços são competitivos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Ele tava falando que odeia todos os colorados e gremistas. Pois é verdade, cara. Brincadeira. Não, só quero ganhar do Grêmio do Inter. Vai se nada candidatar por Santa Catarina na próxima. Não, Quero pelo menos ganhar ele, do Grêmio do Inter. Ah, mas ele tá na A, e ele né? tá na Série A, né? Ele tá na Série A mesmo. É. A gente tava Nós falando no estamos intervalo caindo aqui. pelas tabelas, né? O deputado é torcedor do Juventude e se recusa a torcer pra Grêmio e pra Inter, né? É caixinha e Não, raiz. torce Tem que pro ser, Juventude, tem que ser. claro. É isso aí. Beleza, então nós estamos de volta com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV, num oferecimento de Revitali. Beijo pra Denite. Para Denite e pro Dr. Márcio Mesomo, né? Porque saúde e bem-estar é na Revitali com o grupo do joelho. Graham Investimentos, soluções para investimentos, né? Procure alternativas que paguem melhor do que a poupança, né? Rossignol Posto Central e o aplicativo Argo 360, que proporciona cashback, né? Que é o... Eu Mas tava vai pensando, seguir lá. eu sempre torci para um dia a gasolina ser mais barata que o diesel, cara. Tive meus desejos realizados agora, sabe? Cara, eu sempre O gratidão ao universo, Não, né? eu sempre disse pro pai,
tendo carro a diesel, que teria uma categoria para nos defender, né? E aí subiu, Agora- ultrapassou a gasolina e todo mundo quieto. Pois é. Eu abasteço sem pila sempre, então não faz diferença. Não nenhuma. faz diferença, exato. Também agradecemos ao Super Cassol o prazer de comprar entre amigos. E o convidado de hoje é o deputado, né? Ex-prefeito, ex-vereador, ex-ministro, Gilberto Vargas. Parente do Getúlio? Não, nada a ver. Do Rogério. Então, como foi a sua primeira eleição para vereador? Que ano foi? Foi em 88, 1988. Nós constituímos uma frente política que era PT, PCdoB, PPS e Já tinha o PPS, PSB. né? Ou era, se não era o PPS, eu acho que era o PCB, então. né? Era o PCB, PCB, depois virou depois PPS, PPS, acho né? que era PCC. PCB. Isso. Penocê dos B. E tínhamos o candidato nosso, que era afiliado no PT, era o Padre Roque Graziotin. Padre Roque. É, infelizmente o Roque faleceu, né? Uhum. E o nosso vice também, que era um companheiro do PSB, o Zé Ramos, advogado, também já faleceu. Ambos faleceram de acidente vascular cerebral. Olha, Nossa, me dei conta agora desse aspecto. coincidência infeliz, né? Coincidência infeliz. O Zé, mais precocemente, até porque o Zé, se estivesse vivo, teríamos a minha idade, enfim, o Roque já tinha um pouquinho mais. E nós elegemos 2 vereadores naquela eleição, um do PT, que fui eu, e um do PCdoB, que foi o Eloy Frisso. Né? Então, fui o primeiro vereador do PT em Caxias. E aí, quando Olha, a terra dos continuou, gringos é um se mérito, reelegeu hein? vereador e chegou a... Não, depois a aí prefeito. em 92, nós queríamos que o Roque fosse candidato de novo, que o Roque fez uma belíssima votação, mas aí o Roque, o bispo Dom Paulo pediu pro Roque não ser candidato, e aí o Roque disse, o bispo, da outra vez o bispo... Da outra vez o bispo me liberou. É porque o diabo é o pai do rock, né, entendeu? Da outra vez diabo era o pai do O Raul Seixas falava. Não, o Dom Paulo, da outra vez, em 88, liberou o Roque, não, mas ele aí em 92 ele disse, Roque, agora não sei. E o Roque disse, agora não posso ir. Aí eu era o único, eu era o vereador, depois do Roque eu seria o nome mais construído, digamos assim, do partido na cidade. Aí fui candidato a prefeito. Mesmo sabendo que não ia eleger, era muito difícil nós elegermos, né? Mas não tinha 2 turnos ainda a eleição, nós fizemos uma campanha, coincidiu com o Fora Collor, né? A campanha contra o Collor. E eu acabei ficando eram 6 candidatos, eu fiquei em segundo lugar. Foi eleito o Mário Vanin na época, que tinha o apoio do prefeito da época, o Mansueto, né? Que apoiou o Mário Vanin. Nós perdemos, eu não me lembro exatamente a votação, mas foi, eu acho que 2.800 votos de diferença. Foi uma diferença pequena para Caxias. aquele tempo. Sim. E aí veio a eleição para prefeito, então foi em 96. Aí em 94 eu fui candidato a deputado estadual, Certo. Estadual foi antes. fui eleito deputado estadual. Fiquei em 95, 96 como deputado estadual. Daí em 96 fui candidato a prefeito de novo e aí já tinha 2 turnos, né? Aí eu não me lembro quantos candidatos eram, mas eu acho que era uma meia dúzia também. Fomos pro segundo turno, eu e o Rigoto. Né? E aí no segundo turno nós ganhamos. E o Rigoto é teu primo, não é? O Rigoto é meu primo. A mãe dele, tia Julieta, irmã do meu pai. Infelizmente ambos já falecidos, tanto a tia Julieta. E como é que era o almoço em família, assim, um de um lado, outro do outro? Não, a gente... Quem evitava tocar, Ele ficava do lado, ficava do outro. evitava tocar no assunto? Foi uma campanha muito polarizada, né? Com debates duros no campo da política. Né? Nunca fizemos agressão pessoal um ao outro. Na época a rivalidade era PT e PMDB aqui no estado, né? Exatamente. Era Olívia e Brito. Mas era... o Rigoto tinha sido líder do governo Fernando Henrique no Congresso. Ele era deputado federal. Então eu, nos debates, eu queria perguntar, em vez de dizer, queria perguntar para o Rigoto, dizia, eu queria perguntar para o líder do governo do desemprego. Acabava com ele na hora. Ficava pé da vida. Então era nesse nível, não é uma agressão pessoal, tu tá fazendo um debate, nem ele também fazia agressão pessoal. Não, mas ali também, quando eu disputei com o Sartori na reeleição, também nunca houve agressão pessoal. O debate era político, né? As pessoas se respeitavam, tinham divergências, etc. E, então a gente sabia diferenciar essas coisas, né? Olha, e depois foi reeleito, né? Foi 8 Então, anos. depois eu era prefeito, o Rigoto continuava como deputado federal, nós tínhamos que levar o convite para o Fernando Henrique Cardoso
para ir vir na festa da uva. Ah. O que a gente... Eu liguei para ele, eu digo, Germano, nos arruma uma audiência para entregar o convite da festa da uva para o presidente da festa, rainhas, princesa, ir lá. Não, o Germano, o Rigoto ia lá e marcava para nós, ele marcou para nós em 98, marcou para em 2000, também em 2000, né, para entregar pro Fernando Henrique. Foi aquela festa da uva do Lazier lá ou não? É. Ele tomou choque? A do Lazier, quando é que foi que o Lazier, coitado, tomou Nem me choque? lembro. Foi na de acho que foi na de 98. Não, foi 98. Foi Foi na de 98. Exatamente. Coitado do Lazier. Poderia ser Fernando Henrique ali, né? Tem até hoje a figurinha, né? Mas o Estou em Fernando choque. Henrique não veio na festa da uva. Pois é. Aquele choque era pra ele. Mas era pra ele aquele choque. Essas são mais de mesa. Quem veio em 98 foi o Marco Maciel. Marco Maciel, vice-presidente na época. Vice-presidente, uma figura, o Marco Maciel. Eu era deputado estadual e o José Otávio Germano era o presidente da Assembleia Legislativa e eu fazia parte da mesa diretora, eu representava o PT na mesa diretora. Aí o Germano, José Otávio o Germano. José Otávio, inventou de criar uma frente parlamentar católica. E aí o Marco Maciel tinha uma frente parlamentar católica no Congresso Nacional. Né? Ele tinha criado, não me lembro exatamente. E ele convidou o Marco Maciel como vice-presidente para vir. Isso foi em 95. E era na sexta-feira. Na sexta-feira, dificilmente alguém fica em Porto Alegre, todo mundo circulando. Diz, não, Pepe, tu tem que ficar comigo, senão não vai ter nenhum deputado, vai ser uma vexame, não sei o quê. Diz, tá bom, Zé Otávio, eu fico contigo. Chegou lá o Marco Maciel, recepcionamos ele, coisa e tal. Aí depois, 3 anos depois, ele chega como vice-presidente da República para representar o presidente na festa da uva. Ele desce do avião, nós estamos recebendo ele no avião, ele me cumprimenta, a primeira pergunta que ele me faz, como é que está a nossa frente parlamentar católica? O cara tinha uma memória prodigiosa. Era, assim, pior que imagina com dizem tantas que era. pessoas. Sim, toda hora, tanto evento. Tá, e aí o senhor teve 1 ou 2 mandatos como deputado federal, foi isso? Então, depois que eu fui reeleito, 2000... Foi reeleito com quantos votos mesmo? 100 mil. Essa foi bonita de ver, né? Não, Ganhou com... A reeleição, Agora ganhou. aquela reeleição que deu uma assim, virada. eu tenho dificuldade de memorizar todos esses números. Na vitória contra o Rigoto, nós ganhamos, acho que por uns 4 mil votos. Na disputa da reeleição, mas faltou meia dúzia de votos para nós não ganharmos no primeiro turno. Só que segundo turno é sempre outra eleição. Sim. Né? Então, foi mais um detalhe que nós não ganhamos no primeiro turno. E aí, no segundo turno, encrespou a campanha. A campanha do Sartori cresceu. Nós ganhamos por 824 votos. Né? Mas um dia eu fiz a brincadeira, dizendo, não, eu ganhei por um voto. 823 sobrou. Né? Gordura. Em 2004 terminou o nosso mandato, daí eu, em 2006 fui candidato a deputado federal, aí fiz 3 mandatos de deputado federal, fui eleito em 2006, 2010, 2014. E ali entre 2012 e 2015, aí eu fui ministro, né? Eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, também fui ministro das Relações Institucionais e... Da Dilma, isso, né? Isso, o primeiro e o segundo governo da Dilma. Até, né, que eu acho que impactou muito nas nossas vidas, eu pelo menos não tinha vivido isso antes. A polarização, acho que foi nesse momento aí do governo Dilma, ou acho que, não sei se foi junto com o Lava Jato, que todo mundo começou a acompanhar a STF, e aí ou é direita ou é esquerda, e aí a tolerância, até em grupos de amigos, assim, cara, foi uma coisa que rachou muito, assim, sabe, as amizades, família e coisa e tal. Como é que o senhor vê essa polarização? O senhor já viveu muito tempo O que você está querendo dizer com isso, cara? nessa área política aí, esse momento que a gente está vivendo, as pessoas, elas não estão mais respeitando as ideias, mas sim os partidos, assim, não Nem os existe... partidos, os personagens, né? Eu acho ruim, porque na democracia, cada um tem o direito de defender a sua posição. Claro. Né? Agora, no momento que tu não reconhece a posição do outro, então tu rompe a fronteira da democracia, tu entra numa visão autoritária, né? Seja de que lado for.
Ou A pelo direita menos ou a tentar esquerda. se colocar na visão do outro, porque daqui a pouco a Entender. verdade ela tá no meio das duas Exato. coisas, ou mais para um lado, ou mais para o outro, né? Não, eu dei exemplos aqui de campanhas que foram intensamente disputadas, que nós enfrentamos. Aqui no Rio Grande do Sul também nós tivemos eleições sempre intensamente disputadas, mas sempre num clima Sim. de respeito. Quer dizer que na Assembleia Legislativa do Estado tem um clima muito respeitoso entre os 55 deputados. Tem deputados de todos os matizes, de todos os partidos, né? De todas as polarizações que existem hoje no cenário brasileiro. Mas o debate lá é muito respeitoso. Tá? Há respeito mútuo entre as pessoas. No Congresso Nacional não está mais assim. Tem alguns lá que optaram pela hostilidade. Né? Então, eu acho que quem tem esse comportamento está deixando de ser democrático. Não pode ser assim. Claro que Né? não. Tem que respeitar a opinião contrária. Né? Mas- Mas que tu discorde dela. Claro. Combata nos argumentos. Mas fora desse cenário político, por exemplo, no dia a dia, quando o senhor sai para almoçar, sei lá, alguma coisa, o senhor já passou por alguma situação incômoda das pessoas levar a questão política... Ofensa. Ofensas, assim, desse tipo, alguma coisa? Olha, vou te dar um exemplo. Quando eu ganhei do Rigoto, me lembro de uma ocasião que ele e eu estávamos num almoço comunitário, depois da eleição, eu já prefeito. Os dois juntos. Alguns meses depois. Não, eu estava aqui, ele estava lá. Separado. Sim, sim. Mesmo Aí lugar. citaram a minha presença como prefeito, metade vaiou e metade aplaudiu. É. Citaram o Rigoto, a outra metade vaiou e a outra metade aplaudiu. Então já tinha, mas era assim. Sim, claro. Isso faz parte, não é problema. O problema é quando chega um cara e acha que tem o direito de querer meter o dedo no teu nariz. Ah, não, peraí. Aí o cara tem que se colocar no lugar dele Claro. e tem que ser devidamente combatido. Não com violência. Né? Eu enfrentei situações desse tipo já. Né? Só que quem perde com isso é o agressor, porque vê um babaca desses, o resto das pessoas ali vem em solidariedade a ti, e o babaca se isola. Sim. Né? Eu acho que isso já foi pior, embora ainda tenha pessoas que fazem isso. E tem os babaca do lado de cá também, né? Claro. Também tem babaca. Sim, muito. Tem. Né? Eu digo, o pior burro é sempre o burro com iniciativa, né? O burro motivado. Então tem alguns burros com iniciativa também. Por exemplo, não acho correto tu fazer agora me fugiu o termo, como é que se diz quando vão fazer achacar alguém? Meme? Não? Não, achacar. Vão achacar alguém. Ofender, atacar. sei lá, Não tem atacar. porquê, tu pode expressar. Eu acho que a vaia faz parte. Sim. Vaiar não é problema. Na política, no Depende do futebol. lugar também da vaia, né? Não, ok, a vaia faz parte. A vaia tá no campo de futebol. Né? Eu acho que a vaia faz parte, não é problema. Já dizia o Nelson Rodrigues, minha consagração foi a vaia, né? A vaia faz parte. Tem Mas seja ator uma vaia, que é é uma coisa vaiado, mais tem educada do música que- é vaiado, tem política é vaiado. sim. Isso não é problema. Exato. Né? O problema é quando transborda para violência. É. A vaia é uma manifestação de contrariedade. Mais educada. É, claro. Né? Eu também acho. Eu digo, né? a coisa já foi pior porque aqui no estado antigamente se degolava o inimigo, né? Então acho que já O problema evoluímos um pouco. a vaia é muito mais educada do que algumas Sim, coisas sim. que a gente ouve hoje em dia. Com certeza. Né? E assim, e uma pergunta- Alguns palavrões para ofender. Ah, né? coisa Não, por exemplo, pessoal. você falou ter A razão. luzinha tá O piscando pessoal tá aqui. bem- Antes de a gente Mas eu acho que já chamar foi pior, intervalo. hein? Eu acho que tá meio que voltando. Não, tá Acho dando que uma esgota, baixada. o pessoal né? esgota também, cansa, né, de tanta briga. E assim, o senhor, nesse período no Congresso Nacional, como é que eles enxergam, o restante do país enxerga o nosso Estado? Eles gaúchos. eles tratam com uma certa deferência ou discriminação? Não tem. Lá Ou é todo mundo assim, pensar, né, esse aqui também é da Não. política, é tudo... Eu vou falar assim, daqueles que pensam, estão lá para pensar política pública, não para brigar com os outros, né? Né, tirando esses aí. Não tem essa questão assim de uma discriminação ao Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos que ter capacidade de articular os nossos interesses para o desenvolvimento da região, do Estado, né? Os outros estados fazem isso também, né? Então não existe isso. É que o Brasil é um país muito grande, né? Com Diferenças. não é que tem, tipo assim, quem é o estado que mais grana recebe da União, historicamente? É São Paulo. São Paulo também gera mais riqueza, né? Mas também E a toda aquela concentração de riqueza está lá, porque e a tudo concentração aquilo de que se população construiu também, lá, né?
Mas boa parte daquele parque industrial que foi construído lá foi construído com subsídios públicos. Sim. Com incentivos fiscais, Claro. Mas é que a da concentração de União votos e do próprio maior tá lá Estado. também, né? Bancos Né? públicos. Tudo. Então teve uma ação do Estado brasileiro, não recente, historicamente, que constituiu aquilo também, né? Através de um conjunto de subsídios ou investimentos na infraestrutura que foram feitos, estradas, rodovias, ferrovias, ou mesmo incentivo fiscal para as empresas que lá se instalaram. Claro. Então o estado que mais se beneficia é São Paulo, historicamente. Né? Os que menos se beneficiaram historicamente foram os do Nordeste. Né? O nosso estado, houve uma época que se beneficiou muito também. Né? Pô, nós tivemos aqui a instalação de uma siderúrgica, nós tivemos aqui a instalação de uma... Polo petroquímico. De um polo petroquímico, antes do polo petroquímico, de uma refinaria de petróleo. Ah, sim, da Alberto Pasqualini. Né? Pô, isso tudo é muito importante. Claro. Imagine o nosso estado sem o polo petroquímico. Bah. Nós temos que importar todas as matérias-primas. Então teve também momentos que o Estado brasileiro investiu aqui. Sim, né? E aí o nosso Estado teve um desenvolvimento importante. Né? É lógico, também significou que as lideranças regionais souberam reivindicar. Né? Vamos a mais um intervalo e voltaremos logo em seguida com Hora Bolas e a presença ilustre do deputado Pepe Vargas. Já voltamos. Rossignol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rossignol Posto Central. Preto Veículos, unidade Veranópolis, em novo endereço, na Rua Padre José, 57, no centro da cidade. Estrutura completa, ampla e dinâmica para atender toda a região. Aqui seu carro fica em dia e você ainda mais tranquilo, porque a qualidade é Chevrolet e os preços são competitivos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! O Super Cassol, além de ser o prazer de comprar entre amigos, tem o propósito de cuidar do meio ambiente. Possuímos energia renovável, limpa, que não emite poluentes. Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha, com destino correto, e bike elétrica, que não agride o meio ambiente e traz aos clientes rapidez e praticidade. Faça suas compras pelo WhatsApp e receba na sua casa. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Ananda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente e que faz com que a Ananda Modas seja o sucesso que é. Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender, Ananda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções, compra e transporte, e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono e Inverno. Linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente. Nanda Modas, a beleza de ser você. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália.
com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Menin Soluções Humanas e Escola São Pelegrino. Cursos técnicos, profissionalizantes e segurança NRs. Somos também Polo EAD FAG na região, com cursos de graduação e pós-graduação, com possibilidades de qualificação e projeção de carreira profissional, como bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. Menin Soluções Humanas e Escola São Pelegrino. Qualificação de qualidade para desenvolver todo o seu potencial. Graham Investimentos. Oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro. O Pepe aqui é neutro. O Grêmio sobe ou não sobe? Acho que o Grêmio sobe. Sim. Não, mas é que, acho que ele fica ali no G4. Entre os 4, é. Entre os 6 Série B. É que um título que a gente tem, o campeão de tudo já tem. É que não dá pra subir nono mais, né? Não, e assim, ó. O meu time que tá correndo pode, é que nem o cara aquele que falou, né? A Série B é o campeonato mais difícil que tem, que é difícil. Nunca vê um campeão de um ano ser bicampeão no ano seguinte, né? Nunca teve um campeão 2 anos seguidos da Série B, se tu for Nunca ver. teve. É um campeonato muito difícil. Mas uma vez o Grêmio subiu nono, né? O Juventude, que é meu time, já foi campeão da Série B. Nós somos campeão da Série B em 94. 94 e da Copa do Brasil em 99. Copa do Brasil. Maurílio. Bom, pra quem chegou agora, este é o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Um oferecimento de Menin Soluções Humanas e Escola São Pelegrino. Qualificação de qualidade. Loja Gobi, alô, dona Cris. Revenda Oficial Lupo e Escala em Nova Prata. Duda mandou um abraço pra Cris também, ó. Dr. Reginaldo Oliveira Rosa, Clínica de Urologia e Andrologia. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. E La Parola Pizzeria, viva a experiência. Hoje temos como convidado deputado, ex-ministro, ex-prefeito, vereador por Caxias do Sul, Pepe Vargas. Vou ler um recado do Everson Marca aqui. Vamos ler os recados aqui. Um abraço ao companheiro Pepe Vargas, deputado que sempre está presente, ouvindo e auxiliando nas demandas da nossa cidade. A Marca ajuda também, ajudou ontem o Marca aí. Everson Marca aí, ó. Ele já veio no programa, inclusive, né? Sim, um abraço pro meu amigo Marca aí. Muito boa demais. É isso aí, esse é um... vamos ver aqui quem mais mandou mensagem. Darli Golembieski falando que a nossa bandeira jamais será vermelha. O Dali é colorado ou é gremista? Um abraço pro meu amigo Dali. Um abraço pro Wagner Buasque, Guinho. Um abraço, Guinho. Wagner Buasque, um abraço pro nosso líder. Qual dos líderes aqui? Deve ser esse aqui. Todos. Kariane Modelski. Ó. Um abraço ao meu estimado amigo Pepe. Fica o convite para a visita ao ateliê polonês Dom Kariane e para um café polonês. É verdade, ela já mandou, acho que pelo WhatsApp, convite, tem que ir lá uma hora, com certeza. Silnei Rodrigues, salve Pepe, salve povo do Hora Bolas, ano que vem eleito, quem, o Hora Bolas ou o Pepe? Os dois. Ou o Silnei, né? O senhor agora é deputado estadual, né? Estadual. E pretende reeleição Sônia ou vai pro Dallagnol federal de Estopel, novo? fui professora do Pepe Vargas. Sim. Foi minha professora. O senhor vai ser candidato agora, pré-candidato ainda, né? Mas Estadual. Continua na Assembleia, né? Ana Hermínia Todeschini Sasso, como vocês fazem para escolher seus entrevistados? Licitação. Nesse caso... Fazer o quê? Dalmor Bristótio, Nene Bristótio, abraço aí, pessoal. Olha aí. Almir Um abraço Bristótio, pro abração, Miller. O Alexandre Conterno mandou uma pergunta. Alexandre, Cara, ele adora o nosso Ele é programa. é o cara né? que Ele mais é um super assiste. fã. Ninguém paga pra... É um Ele rapaz que tem um hotel aqui. Latino-americano. Ele é meio peludo até, né? Sim. Falando em peludo, tá perguntando aqui, o senhor já viu o Olívio Dutra sem bigode?
Não, Existe? Não. É que nem cabeça de bacalhau, pode existir, mas a gente nunca viu, né? nunca vi. Não vai Reduto reconhecer, sem bigode, não. Então acho que não, Xandro. Então, lamento decepcionar, mas acho que é lenda urbana isso aí. Eu Ô, pensei Olívio. que ele ia fazer uma pergunta mais complexa. Não, tem mais. Ele Já mandou viu o duas. Olívio Dutra sem, digo, sem o Opa! Só de bigode. O senhor já, Vontade do Só de Alexandre. bigode. o senhor já viu ele só de bigode? Ô, companheiro. Eu queria mandar um abraço para o companheiro Alexandre, né? Pepe, A qualquer hora. como Hein? estão as coisas hoje, o cenário? O que te motiva Agora vamos falar a do continuar ano- na política? Olha, eu acho assim, esse discurso antipolítica, ele é um discurso que não leva a nada, né? Porque as decisões fundamentais de qualquer sociedade são decisões de natureza política. Porque tu já teve sucesso em dizer, chega agora, eu quero parar, quero fazer outra coisa, sei lá, não. Tu quer almejar, tu quer mais e mais. Não, eu sou candidato a deputado Estadual. candidato a deputado estadual, o nosso partido vai fazer a convenção agora em julho. Eu acho que ainda tem muitas coisas que a gente tem necessidade de lutar aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu, por exemplo, acho que o futuro governador e o futuro presidente têm que rediscutir o pacto federativo que tem no nosso... O Rio Grande do Sul não terá solução se não for feita uma repactuação desse pacto federativo e se não for retirado esse programa de recuperação fiscal, esse regime de recuperação fiscal, e ser colocado outra coisa no seu lugar. Independente de quem seja o governador. Aquilo é impagável. Vocês imaginam o seguinte, nosso estado devia 9,5 bilhões em 98. Aí foi feito um acordo de repassar essa dívida para a União. Nós pagamos, arredondando os números, 40 bilhões e devíamos 80. Quem comprou o carro financiado entende disso. Devíamos 9,5, pagamos 40 e devíamos 80, isso é impagável. Nós fizemos uma comissão especial na Assembleia Legislativa e todos os ex-governadores vivos participaram dela. O próprio Colares, que já está com uma idade avançada, claro. não foi pessoalmente, mas gravou lá, deu o depoimento dele, era para tratar essa questão das finanças do Estado. O próprio Antônio Brito, que foi quem fez o acordo da dívida lá em 98, disse assim, olha, nós temos que rediscutir isso com a União, porque isso é impagável. Quando foi feito o acordo, dizia o Brito, parecia um bom negócio, porque nós prolongávamos a dívida por mais tanto tempo, né? Era 9,5 bi, tinha um indexador, só que as mudanças macroeconômicas que o país sobreviveu fez com que esse indexador utilizado na época fizesse com que essa dívida explodisse. Não, foi uma merda. Né? Não, foi, exatamente. Virou uma armadilha, fria, né? como se diz, Mas né? tá louco. Então, eu acho que essa é a questão central. Nós precisamos mostrar para a sociedade gaúcha que as pessoas têm pouco domínio sobre essas questões, né? E mobilizar a nossa comunidade, todas as forças vivas, não pode ser assunto de um partido. Tem que ser de todos os partidos. Sim. E sentar com o governo federal, tem que fazer uma repactuação disso essa aí. dívida aí. Porque o próximo governador, ele vai ser um capataz de uma junta governativa de 3 pessoas. 2 indicados pela União e 1 indicado pelo Estado. Opa. É o Comitê de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, do Programa de Recuperação Vai ser Fiscal. um triunvirato, Vai então. ser um triunvirato que vai governar o Estado do Rio Grande do Sul. O governador vai ter muito pouca autonomia para tomar qualquer decisão. Isso não pode. É uma intervenção branca, então. Exatamente. Né? Isso independente de quem venha a ser. Sim. Então, acho que essa é uma questão fundamental que a gente precisa rediscutir. Aqui, então, estamos num ano eleitoral, né, para eleições majoritárias. O Alexandre perguntou se o senhor já tem candidato a presidente? Já. Tá. E, assim, e como é que é essa questão, então? Temos O Alexandre. O Alexandre não está acompanhando as coisas. Não, Alexandre leva... Tem que jantar lá depois, acho. Ele se Não, preocupa mais uma coisa é verdade do Alexandre. Um dos melhores Uma coisa filés, é verdade. Qual delas? Não, hoje, um eu dos vi. melhores filés de Ah, Nova tá. Prata que o senhor pode comer é lá na pousada do Alexandre. É. Pô, Alexandre, nos Mas convida ele não pra ir tá lá, então. patrocinando, É não. o Ele não Rei pode Arthur, falar dele. né, É Lígia? o Rei Arthur. Rei Rei Arthur Arthur. é. É um Mas clássico. então, Bom vinho. Como é que essa aliança, Lula e Geraldo Alckmin? Outro dia estavam se xingando de ladrão, de batedor de professor, de ladrão de merenda, não sei o que, e agora estão conciliados. Claro que isso aí não é novidade na política, mas como é que, até para o eleitor entender essa Contraditório, composição? Olha, na nossa visão, nós precisamos reconstruir um conjunto de coisas no Brasil. A primeira delas é a democracia. A democracia está seriamente fraturada no Brasil. Praticamente todos os conselhos de representação da sociedade civil foram extintos, que discutiam as políticas públicas junto ao governo, né?
Tem um conjunto de questões que são reconstruídas. O que o Alckmin tem dito? Ele tem dito o seguinte: eu acho que precisa reconstruir a democracia no Brasil, precisa reconstruir a economia brasileira, precisa reconstruir a renda do povo brasileiro. E nesse momento, apesar de toda a divergência que eu tive até hoje, eu acho que quem tem a capacidade de fazer isso é o Lula. E o Lula também tem essa visão. O Lula teria todas as razões do mundo, né, para ter 1000 mágoas. Quer dizer, o Lula foi absolvido em todos os processos que ele enfrentou fora de Curitiba. Todos. Eram vários processos. Todos ele foi absolvido por Poder Judiciário. Em vários lugares diferentes. Em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Só foi condenado lá em Curitiba nos processos conduzidos pelo Moro. Que quando veio toda aquilo que ficou conhecido como vaza-jato, as conversas que vazaram entre os procuradores, o Moro e coisa e tal, o juiz orientando a acusação, completamente comprovado ali que havia, né, uma condução que não seguia o devido processo legal. Por isso que os processos foram anulados, porque sequer a defesa teve oportunidade de fazer, a defesa do acusado. Né? Então, o Lula teria todas... E ele foi preso por causa disso, ficou 500 e poucos dias na prisão. Ele teria todos os motivos para sair daqui magoado, ferido, querer vingança, o que for. O que ele diz? Não. Mais dificuldade que eu tive, hoje tem uma parcela significativa do povo brasileiro que está vivenciando. E quem quiser ajudar a reconstruir um Brasil com distribuição de renda, com crescimento econômico, eu sento com ele, independente dele ter sido a favor da gente, contra a gente, sem problema nenhum. Essa é a visão que anima hoje o Lula e o Alckmin a estarem juntos. Tá. Né, e o senhor enfrentou naturalmente, principalmente na última eleição, aquela onda de antipetismo, né? E hoje ainda vai repercutir nesta eleição 2022, né? As denúncias de corrupção e tudo mais, né? Claro que questão da Lava Jato, os processos foram anulados, né? Mas as denúncias ainda, digamos assim, as notícias que se tem ainda estão mantidas, daí vão ser muito exploradas, né, contra o candidato. Mas aí é argumento da oposição, porque, veja bem, não é que os processos da Lava Jato, as acusações de corrupção foram anuladas, porque todos os outros processos que o Lula enfrentava em outras varas da justiça brasileira, teve alguns que eram ridículos no mesmo, qual né, ele foi absolvido, eram também acusações de corrupção. Houve corrupção na Petrobras? Evidente que houve corrupção na Petrobras. Mas o Lula não roubou da Petrobras. Ah, mas ele era o presidente, como é que ele não sabia? Alguém acha que o presidente da República lá em Brasília vai saber o que acontece dentro de uma empresa gigantesca que nem a Petrobras? E que é a sede em São Paulo, né? No Rio de Janeiro. Né? Quem são aqueles personagens de dentro da Petrobras que fizeram a corrupção dentro da Petrobras com empresas que prestavam serviço à Petrobras? Todos eles entraram na Petrobras pela via do concurso público. Porque assim como no Banco do Brasil, pro cara virar gerente do Banco do Brasil, não é o presidente da República que diz quem é o gerente do Banco do Brasil. É um concurso interno, claro. O cara tem que se capacitar. A Petrobras é a mesma coisa. Então pega o diretor da área tal, o diretor da área tal. O que o presidente da República nomeia na Petrobras? Ele tem o direito de indicar 7 dos 10, acho que são 10 conselheiros. Ele indica 70% dos membros do conselho da administração. 30% são os acionistas minoritários. E ele indica, para esse conselho de administração, ele pode indicar o presidente da empresa. E que tem que seguir vários critérios na legislação, etc, etc. Isso que o presidente da República faz. Agora, este presidente vai ter que montar a sua equipe com os funcionários de carreira que tem lá dentro. Então, aqueles personagens, né, Sr. Severo, não sei o quê, não sei o quê, né, todos aqueles nomes lá, todos eles tinham 25 anos de Petrobras, 30 anos de Petrobras, e todos eles entraram pela via do serviço público. Esses camaradas roubaram. Aí também o Antônio Palocci também devolveu, acho que quase 100 milhões. O Palocci também. O Palocci também entrou nessa questão, lamentavelmente. Sim. Então, houve corrupção? Houve corrupção. Não estamos dizendo que não houve corrupção, mas daí a querer criminalizar o presidente da República por isso, e querer criminalizar o conjunto do partido. Bom, dentro do PMDB não teve gente envolvida em corrupção? Teve. Dentro do PSDB não teve? Teve. Em todos os partidos, infelizmente, fizeram. Agora, houve a criminalização desses partidos? Não houve. Né? Então houve uma tentativa, porque o PT é muito forte. Alguns vaticinaram que o PT deixaria de existir. E o Lula lidera as pesquisas. Na minha opinião, lidera pesquisas por 2 razões. A primeira, pela situação da economia. Né? A situação está muito difícil.
O poder aquisitivo do povo caiu, a inflação explodiu, o preço dos alimentos explodiu, a fome voltou. Então as pessoas olham, não, quando o Lula era presidente eu vivia muito melhor. Essa é uma das razões. Mas também o argumento que se usa também é o seguinte: o BNDES investiu muito em Cuba, em Venezuela, não sei o quê, e deixou de fazer obras no Brasil. Não, isso não é verdadeiro. Veja bem, o BNDES fez alguma coisa que o Exim Bank norte-americano faz, que o Banco de Desenvolvimento chinês faz, que o Banco de Desenvolvimento alemão faz. O que eles fazem? Eles financiam empresas chinesas, alemãs, norte-americanas, etc., dos seus países, para vender produtos e serviços no exterior. Quem é financiado é a empresa brasileira, que foi lá construir um porto. O Odebrecht fez obra em toda a América aí, com dinheiro do BNDES. E muita gente financiado pelo BNDES. Claro, financiado pelo BNDES. Sim, mas é pago, devolvido, porque o banco, o Cuba paga o BNDES. Entendeu? Todos os países fazem isso. Todos os países fazem isso. Ah, mas dentro da Odebrecht alguém pagou propina, tá bom. A Alstom, que foi envolvida em escândalos de corrupção, lá no governo de São Paulo, na questão do metrô de São Paulo. De São Paulo foi, né? Os procuradores franceses quebraram a Alstom? Não. Eles têm regras de delação premiada e regras de leniência, acordos de leniência, que salvam as empresas. E afasta a diretoria acusada. Afasta a diretoria, salva a empresa, salva os empregos daquela empresa e permite que aquela... Aqui não. Aqui os caras quebraram as empresas brasileiras que disputavam esse mercado internacional e traziam divisas pro Brasil, sendo um alto negócio pro Brasil, foram literalmente quebradas. Elas não disputam mais nada lá fora. Quem é que está pegando esses contratos atualmente? As empresas norte-americanas, as empresas chinesas, as empresas alemãs. O Brasil saiu fora desse mercado. Nós trazíamos divisas para o Brasil nesse momento. Então, não é que o BNDES financiou muita coisa aqui. Nós tínhamos um programa no BNDES que era o Programa de Sustentação do Investimento. As empresas brasileiras sediadas no Brasil pagavam 2% de juro ao ano, quando a inflação era mais ou menos 3,5%, 4%, taxa de juro negativa, por exemplo, para fazer investimentos aqui no Brasil. Aqui na nossa região, quase todas as empresas que tiveram investimento naquele período pegaram financiamento do BNDES. E a micro e a pequena empresa pegou dinheiro do BNDES, também pegou dinheiro do BNDES. Não, também teve financiamento. Hoje, o que o BNDES faz? Não faz mais nada. O governo, inclusive, tem pego dinheiro do BNDES. O BNDES hoje... Mas o governo diz que o BNDES que deve dinheiro para o Tesouro, né? Mas é um absurdo. Pois é. Se tu tivesse que emitir títulos da dívida pública para capitalizar o BNDES, para o BNDES financiar as indústrias, tinha que fazer isso. Nós estamos desindustrializando. O Brasil está desindustrializando. Todos os países emitem títulos da dívida pública. Não? Quanto é que é o tamanho da dívida pública norte-americana sobre o PIB deles? Meu Deus. 100 e poucos % do PIB. A nossa está em 80% do PIB. Quando o Lula assumiu a presidência da República, era 60% do PIB de dívida pública líquida. Quando deram o golpe na Dilma, você sabe quanto é que era a dívida pública líquida? 36% do PIB. 40, é. Nós melhoramos a condição fiscal do país. Porque cresceu a economia, foi sendo reduzida progressivamente a taxa de juros. Agora está aumentando por quê de novo? Porque o PIB não cresce. E o Banco Central está aumentando a taxa de juros. Para quê? Nós temos, por acaso, uma inflação de demanda, as pessoas estão indo às pamparras fazer compras, que tu tem que dar um choque monetário e dificultar o crédito para baixar o preço, porque as pessoas estão comprando muito? Não, né? Não. Então por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Quem está ganhando com isso? Os bancos. E a dívida pública brasileira está explodindo, porque ela está indexada fundamentalmente a taxa Selic hoje, a dívida pública brasileira. Houve uma época que ela era muito indexada em dólar, era muito indexada em papéis estrangeiros. Então o Brasil não tinha domínio sobre a sua dívida pública. Isso também foi uma obra do governo Lula, de mudar o perfil dos papéis e títulos da dívida brasileira, de tal forma que a governabilidade sobre esses títulos, esses papéis, ficassem aqui dentro do nosso país e não lá fora decidir como é que vai ser, com a mudança do câmbio, coisa do gênero. Então nós temos que desmistificar essas coisas que foram ditas e as pessoas às vezes não se dão conta disso. Né? O Brasil não tem um Exim Bank como os Estados Unidos têm. Então ele fez o quê?
ele transformou o BNDES no seu Exim Bank, para financiar empresas brasileiras que querem vender produtos e serviços no exterior. E o Brasil tinha empresas de engenharia com muita capacidade, que foram literalmente quebradas. Precisam ser reconstruídas. Você errou na dose, né? Exatamente. Isso significa que tu tem que ser concordar com a corrupção? Não, mas pega o dirigente da empresa, faz da empresa, preserva os empregos, preserva os investimentos da empresa. É isso que devia ter sido feito. Não foi o que a Lava Jato fez. A Lava Jato começou bem, e depois começou bem porque descobriu algumas coisas, e se perdeu no caminho quando resolveu partidarizar e politizar os processos. E eu digo sempre assim, como advogado, né, que eu sou de profissão, né, um dos grandes erros do país foi transformar juízes, não falo só do Sérgio Moro, né, em protagonistas. O juiz não é um personagem, né, o juiz tem que julgar, não tem que combater isso, combater aquilo, fazer comício, né, infelizmente. Tem que se manifestar nos autos do processo. Exato. Eu não tenho formação jurídica, mas... Sim, mas é isso, o básico a gente tem que saber, se o Brasil se perdeu totalmente nisso, né, infelizmente. Mas, e agora para 2022 e em diante, quais as perspectivas do Brasil? Nós temos que ser um pouco rápidos, porque aqui, ó, a sineta já está tocando. Obviamente que eu respeito quem pensa em contrário, porque na democracia tu tem que respeitar quem pensa em contrário, mas eu digo o seguinte, nós estamos numa encruzilhada histórica. O grande problema que nós vivenciamos hoje é que a renda do nosso povo está caindo. Se deteve o processo de distribuição de renda que estava em curso. O Brasil é um país de baixíssimos salários. Houve um período em que esses salários foram melhorando. O pessoal tá fazendo milagre para chegar no fim do mês aí, no mercado e comer, né? Além de ser um país de baixíssimos dívida, salários, tem um custo de vida muito elevado devido ao processo inflacionário. Boa parte dessa inflação é responsabilidade do governo, que são preços administrados pelo governo. O governo tem condições de fazer uma política de preços diferente nos combustíveis, como tinha no passado, né? O Brasil tem condições de ter uma política diferente na questão do preço da energia, como teve no passado, para falar de 2 preços administrados. Então o governo é o principal responsável pela inflação. Então essa inflação, combinada com a queda da renda, né, com uma precarização muito grande do mundo do trabalho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, o que mais cresce é o chamado emprego informal. Não, é o informal, que cresce muito, mas aquele outro, o trabalho intermitente. Ah, sim. Né? Criaram essa figura do trabalho intermitente onde o trabalhador não tem a garantia nem de ganhar o salário mínimo. Isso não é possível. Nós não vamos crescer assim. Então, só pode estar ganhando dinheiro alguém, nesse modelo, se ele pega parte do dinheiro da produção e toca no sistema financeiro. Aí ele está ganhando dinheiro. Hoje o sistema financeiro tá convidativo. Então, por cara tá dizendo, tô ganhando dinheiro, então ele tá pegando dinheiro da produção e jogando no sistema financeiro. Sim. Mas na realidade nem ia ganhar tanto, porque a inflação tá alta, então tá ganhando lá 1,4%, 1,5%, só que a inflação tá comendo boa parte do dinheiro também, né? Também, então tem que tirar esse controle total só do mundo financeiro, né? E tem que investir na produção, na geração de emprego, e tem que distribuir renda. Claro. Tinha uma política de valorização do salário mínimo, que era uma política inteligente. Ela dizia o seguinte, o salário mínimo aumenta a inflação mais o crescimento da economia do ano anterior. Então, se o PIB crescer 3% e a inflação for 5%, o salário mínimo vai crescer 8%. É sustentável. Sim, e é justo. Que a economia precisa de Porque consumidores, se a produtividade do Claro. trabalho permitir o crescimento do PIB, essa riqueza, parte dela, tem que retornar para o trabalhador. E com isso, não era só o salário mínimo que crescia. Porque os sindicatos de trabalhadores, quando vão negociar o dissídio coletivo com o sindicato patronal, eles vão negociar o piso da categoria. E o piso da categoria sempre é levemente acima do salário mínimo. O piso do metalúrgico, do comerciário, da construção civil, enfim, ele sempre é acima do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo sobe, ele empurra para cima os demais salários. Então, aí nós tínhamos uma situação onde o cara trocava de carro, comprava um carrinho novo, nem que fosse 1.0. Hoje em dia, quem é que está comprando carro novo? E nem estão fazendo mais Olha carro o preço 1.0, do carro. Né? Quem é que vai comprar de carro? Como é que vai gerar emprego ali? O cara fazia uma reforma na casa, né? Comprava um eletrodoméstico no mercado novo. já, né? Hoje em dia o trabalhador que fazia serão para trocar de carro, para fazer uma reforma na casa, hoje ele faz serão para pagar as contas do mês. Pra sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Né? Então nós precisamos
acabar com esse ciclo. Certo. Né? Bom, isso é uma questão que o povo brasileiro vai ter que decidir no processo eleitoral. Isso aí também, será que não é um pouco do reflexo pós-Covid aí, que foi um período histórico nosso, essa... Tem gente que fala Acabou que isso é influenciando um consequência, pouco é o também. preço do fica em casa, né? Como... Não, sem dúvidas, a pandemia foi uma atrapalhação, mas vamos lá. Foi um troço... Nós ficamos em casa mesmo, a pandemia foi 2020, né? Um ano e pouco, eu acho. Não, veja bem. Não, o fechamento... O fechamento mesmo geral foi uns mesmo. 15 dias, ali em março de 2020. Depois daquilo, já foi abrindo. Eu acho que teve erros na condução do processo. Teve setores, por exemplo, que foram... que ficaram fechados ou funcionavam Intercalando os dias ali. intercalando dias, que poderia ter sido diferente. Eventos, por exemplo. Mas isso um foi desastre, basicamente em né? 2020. Turismo, A partir de 2021, tudo aberto. Sim. Né? E mesmo em 2020, já muita coisa... A indústria, por exemplo, não parou nunca. O comércio foi mais... Eu acho que o governo, afetado, sem o governo dúvida. federal fez muita patetada, mas o Rio Grande do Sul eu acho que foi um modelo... Claro, ninguém sabia conduzir aquilo, a gente ficou 15 dias parado que nem tinha tanto vírus. Em Nova Prata, ninguém botava o pé para fora e não tinha nada. A impressão Faz que eu a tenho, campanha. a impressão que eu tinha desde o começo é que o Brasil fechou na hora errada e reabriu na hora mais errada ainda. Parece que Houve também podia ter- reaberturas erradas, É. sem sombra de dúvidas. Agora, veja bem, tu toca numa questão fundamental que as pessoas não se dão conta. Todo mundo diz que o governo federal, de fato, não foi boa a gestão da pandemia, houve muita negação de coisas, enfim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a maior demonstração de que o processo também foi ruim é o seguinte. Tu pega 2 indicadores ali, agora é o meu cacuete de médico aqui. Tu pega a incidência de Covid por 100 habitantes, né? Tu faz a incidência sobre 100 habitantes, que é casos de Covid. Aí tu pega um outro indicador, que é mortalidade por Covid por 100 habitantes. Aí tu pega a média brasileira. Isso tu entra lá no site do Ministério da Saúde. Tem tudo. Tem tudo isso aí. Sim. Vocês podem pegar a série histórica. Aqui no Rio Grande do Sul, se contamina mais por Covid e se morre mais por Covid do que a média nacional. Mas não querendo defender governo nem nada, tá longe disso. Mas talvez não seja também pela questão climática nossa, que aqui é alergia, gripe, essas coisas. Não, ambientes E fechados, também né, mais principalmente. pessoas de terceira idade. Né? Não, porque a transição... Bom, é verdade que aqui no Rio Grande do Sul o número de pessoas idosas é um pouco acima, é um dos estados da União. Viranópolis aqui é a capital dos velhos. Mas essa transição demográfica, né, de envelhecimento da população é um fenômeno nacional. Né? O Rio Grande do Sul tem uma média um pouquinho acima da média nacional. Nós somos, de fato, um país que está envelhecendo e um país que tem poucas crianças. Nós, daqui a alguns anos, vamos parar de crescer a população. Porque hoje a taxa de fecundidade no Brasil é de menos de 2 filhos por mulher. Significa o seguinte, que os Tá na média, casais têm menos de 2 filhos. O Daniel tá na Eu média. tô com 2 aí, eu fiz minha parte. É geração de custos, Agora, eu tô isso aí cortando sabe o que custos. que é rede social? O pessoal fica muito no Facebook, Instagram, a mulher fica Pode ali ser, no pode dela. ser. o Ele cara tá na no média, dele. nós 3 aqui estamos ajudando com o controle populacional, né, Exatamente. gurizada? Então significa o seguinte, nós estamos com um índice, uma taxa de fecundidade que não repõe a população. Sim. Isso vai ser um sério problema. E o Rio Grande do Sul também, onde que tem essa taxa, mas isso vai ser um grande É que problema. aqui tem o inverno, o cara fica Daqui mais uns dias não vai ter encolhido. mão de obra para trabalhar em algumas coisas. Tu tá encolhido? Como é que é? Cara, inverno. Cara, eu tô com 2 filhos, nem entro nessa estatística aí. Tá bom. Vai Mas que então, de cria, fato, a gestão da pandemia aqui, eu concordo inteiramente contigo, ela não foi boa aqui no Rio Grande do Sul. Mas tudo bem. Deputada, em primeiro lugar, agradecer a sua visita, a sua disponibilidade e disponibilizar aquela câmera ali para sua mensagem final para seus amigos. Só não pode pedir voto que não... Tipo aquela frase da Miss Ora, Universo. bola, não dá ó, Paz mundial, a frase da Miss Universo no final, assim, o que nós vamos salvar o mundo Paz aí mundial. como... Aí o Pequeno Príncipe. Não, eu vou dizer que foi um prazer ter participado aqui, um programa alegre, divertido, mas com perguntas sempre muito pertinentes, né? Parabenizar vocês pelo modelo da bancada aqui, pelas perguntas, foi um prazer. A gente está à disposição lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho sempre aqui uma ligação forte com os companheiros aqui em São Marcos, em Nova Prata. Desculpe. Perdeu o voto agora. Agora perdi os votos Corta para aí. aqui em Nova Prata.
independente do prefeito, quando o Vitor Plett era prefeito, ele ia lá em Brasília, nós conversávamos. Mas isso era a regra, né? O Vitor Volney Plett também, a gente teve uma Sim. excelente relação, o atual prefeito também. Eu tenho que fazer uma visita para ele, estou devendo uma visita para o atual certo, prefeito. Alcione, Agora o gabinete é embaixo, né? Então é mais fácil para chegar. Então a gente tem aí esse carinho aqui, muitos amigos aqui. Né? Meu chefe de gabinete é daqui, inclusive. O Ben? É o Gerson Ó, Ben. o irmão dele mandou mensagem hoje, que eu me dou bem com ele. Ele falou: o meu irmão trabalha com o Pepe há muito tempo, não sei o quê. Sim, o irmão dele é o Alessandro. O Alessandro? Sim, eu conheço ele, com certeza. Só a dona Ema, que era a mãe dele, que morava aqui e se mudou para Caxias. Ah, bom. Então, prazer. Né? Parabéns pelo Hora Bolas. Aí. Muito obrigado. E nós agradecemos a audiência de todos vocês, agradecemos mais uma vez a presença do deputado Pepe Vargas, né? E um homem que, mesmo nesse momento, né, em que o Brasil e o nosso Rio Grande do Sul está muito polarizado para um lado para o outro, né, sempre manteve esse perfil conciliador, diplomático, né, que é o que engrandece a política, né. Então, muito obrigado a todos vocês, os nossos patrocinadores, a Duda Priegel, agora com seus 19, né. Ah, contei a idade agora. Jonathan Tunes, na técnica, né, com seus 49, não, nem tanto. A meus companheiros de bancada, Boa noite. Lucas Del Sávio, Daniel Durli, Maicon Del Sávio, o pessoal aí que não se apresentou, né, mas Temos acompanham plateia aqui hoje. Acompanhando o deputado, né, e a Agradecer a Lígia, que fez o contato para o Pepe estar aqui conosco. Como era o sobrenome dela? Gresbe Lucas. Pode ser assim? Acertei. Nome de polaco é sempre uma dificuldade. Plete, tu falou de Vitor, mas os caras não tem. Plete é Schmidt. fácil. Agora, polonês é mais difícil. Ao Gustavo Prats. Obrigado a mim mesmo, né? E muito obrigado a Gilberto José muito bom. Spier Vargas, o Pepe Vargas, pela presença. Sucesso na sua vida Obrigado. profissional, familiar e política, né? E o Hora Bolas voltará na próxima terça-feira, a partir de 21 horas, com mais um grande convidado. Até lá. Obrigado, tchau. Boa noite.